Buenas, vamos para mais um Cine Oficina e dessa vez a gente vai descobrir de onde vêm as ideias. O episódio de hoje, de certa forma, é uma continuação do processo criativo, mas não menos importante. A gente vai falar com aquela turma que está escrevendo um roteiro, que vai começar a escrever, que está escrevendo romance e volta e meia tem dificuldade para resolver uma trama, para resolver um problema com o personagem. Como é que é para vocês? É rápido? É demorado? Vocês sofrem muito? Aposto que vocês já foram perguntados por amigos, parentes, de onde vocês tiram essas ideias, não é mesmo? Ah, eu tiro da manga como um as no pôquer. É uma pergunta, é uma resposta legal, né? Mas não é bem por aí. Washington Oliveto sempre disse que a melhor maneira de ter boas ideias é admirando as ideias dos outros. E a gente vai seguir o mestre, correto? Hoje a gente vai trabalhar muito com cinema, tá? E não significa que a gente vai esquecer o texto. Na verdade, eu quero que vocês apliquem tudo que a gente vai trabalhar hoje no texto. Abram suas mentes e não esqueçam, bom gosto é fundamental. Esse é o nosso mantra. Mas vamos lá. Eu vou trazer várias referências e, em primeiro lugar, são as minhas referências. E não são verdades absolutas. Cada pessoa foi impactada de uma forma. Então, eu quero que vocês tragam as suas referências. Mandem pra gente. Já já vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Mas eu vou trazer as minhas referências. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai falar e depois apliquem no texto. Eu também vou dar algumas sugestões de exercícios práticos para vocês evoluírem, principalmente na construção de personagens, correto? E nós vamos começar pela nata da narrativa, que é o vilão. Vocês lembram que naquele livro que a gente trabalhou, que eu mostrei para vocês sobre grandes roteiristas de Hollywood, havia o filme O Silêncio dos Inocentes. Já nesse filme, a gente não tem um vilão, mas a gente tem dois vilões. E eles são maravilhosos, né? E diferentes, bem diferentes, né? O Anthony Hopkins, ele ganha um Oscar com seu papel nesse filme. E ele faz um vilão muito específico e muito bom. O outro vilão também é muito crazy, tá? E também muito bom. Mas o que eu quero ressaltar aqui são algumas características desse roteiro que tornam esse filme realmente especial. Primeiro, lembram que a gente trabalhou no Lobo da Estepe, onde eu disse que esse livro de 1927 começou a trazer uma essência de personagem muito mais rica e complexa, que a partir desse momento os personagens deixaram de ser somente bons e somente maus, que eles começaram a ter uma personalidade, uma psique muito mais densa, sendo em alguns momentos bons, em alguns momentos maus. Lembram? Pois bem, aqui, além de a gente ter isso, a gente tem esse embate onde o bom, entre aspas, né, o lado bom, vai buscar no mal a solução da trama. Vai buscar, junto ao mal, combater o mal. É interessante essa visão. E é o que acontece. Tanto que em determinados momentos, o mal que serve como, entre aspas, consultor do bem, tenta se apoderar desse bem, né? A protagonista policial, né? Ela tem crises, ela sofre com isso, né? E aí é que acontece toda a tensão
E a trama realmente se realiza muito nesse sentido, né? Então é muito interessante o universo que se cria por causa disso. Outra coisa que também é muito legal, tá? Pelo menos eu acho, tem um ponto que é digno de Umberto Eco, tá? Que é aquilo que eu sempre falo, da gente observar as coisas, observar os detalhes e deduzir a partir dos signos, né? Existe um momento em que a protagonista está discutindo com seu parceiro e ela diz que uma das vítimas é da classe proletária. E aí o parceiro se surpreende e pergunta: como é que tu descobriu isso? E aí ela diz assim: sim, porque ela está usando esmalte perolado. Bom, eu não sou um expert em esmalte, né? Não sei como hoje está o universo do esmalte, se hoje é legal o esmalte perolado, mas naquela época funcionou essa questão. Eu consegui entender essa leitura que ela fez. E pelo jeito funcionou mesmo, tá? Porque eu não me lembro em lugar nenhum ter lido, escutado que aquilo foi um equívoco no filme. Tá? E também naquela época não se vivia o momento de cancelamento para tudo. Tá? Era uma época mais inteligente, eu suponho eu. Tá? Então, me desculpem quem ama esmalte perolado, mas naquela época, naquele momento, funcionou. E lembrem que eu sempre falo que observar o campo de trabalho de vocês com profundidade, buscar os signos e ler esses signos a partir e tirar essas deduções a partir de diversos signos é muito interessante, geralmente é verdadeiro, mas a partir de diversos signos comprobatórios, tá? Sendo assim, lembrem que o escritor é um observador. E não se atenham muito a esse detalhe do esmalte, pelo amor de Deus, tá? Mas é um ponto interessante do filme. Mas, meus caros escritores, roteiristas e ases da palavra, quem eu escolhi como meu vilão, porque não eram esses dois. Aqui eu trouxe porque a gente trabalhou no livro, porque é um filme interessantíssimo, como eu falei, mas não é o meu vilão, nenhum dos dois. Não são os meus vilões. O meu escolhido é Anton, de Onde os Fracos Não Têm Vez, interpretado por Javier Bardem. Para começar, o cabelo desse cara é sensacional. Parece que todo dia antes de sair, a mãe dele penteava o cabelo do cara. Para fazer o contraponto, o olhar dele era assustador. Eu não quero pegar um elevador com esse cara. Pelo amor de Deus. Por fim, o que era aquela arma que ele usava? Até hoje eu não sei o que é aquilo. Era um tubo de ar comprimido? Assim, ó, eu procurei em alguns sites, não encontrei a resposta. Em alguns dos comentários que apareciam, dizia que é algo para matar gado. Eu não tenho certeza, tá? Se alguém souber ao certo, pode nos ajudar aí escrevendo, tá? De qualquer forma, é bizarro, tá? Tem uma cena que é muito interessante, tá? Ela é genial por sua simplicidade. Tem um determinado momento que acontece uma confusão num quarto de hotel, acho que ele mata uma pessoa, alguma coisa assim, ele quebra tudo. E depois ele senta numa cama, na ponta da cama. E quando eles montam
essa cena que ele está sentado na ponta da cama, tem um abajur que está bem ao pé dele, virado de cabeça para baixo, com a luz para cima. E com certeza, a grande maioria aqui já fez aquela brincadeira para assustar o irmão menor, o coleguinha, de desligar a luz e botar uma lanterna debaixo do queixo. Foi exatamente isso que eles fizeram com esse abajur. E ficou maravilhoso, ficou assustador aquela cena. Mas, ou seja, é um artifício extremamente simples, mas muito efetivo, muito eficaz. Então é muito legal assim a gente ver que muitas vezes algo simples e até cotidiano, até da nossa infância, funciona no cinema. Basta saber usar. Então, esse é o meu grande vilão, tá? Que para mim até hoje é um dos melhores. Eu quero saber qual é o teu grande vilão do cinema, da literatura. Pode ser mais de um se tu quiser, não tem problema. Ah, eu tenho 3, ok. Manda pra gente. Pode ser cinema, literatura, ok. Eu quero saber. O meu é esse, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a morte no cinema. E qual foi a morte que mais me impactou? Bom, morte é o que mais tem no cinema, né? Se for pegar um filme do Rambo, então, pelo amor de Deus, né? Mas não, obviamente não vai ser, tá? Eu vou pegar um filme de 1984, tá? E é um filme que tem 4 horas. Só isso. Bom, ele é um filme maravilhoso que se chama Era Uma Vez na América. E eu vou resumir para vocês 3 horas e 55 minutos, tá? Atenção, tem spoiler. Então, se você for ver esse filme, que é muito bom, não ouça o que eu vou dizer, porque eu vou falar o final. Mas vamos lá. A última cena, porque esta morte que eu vou contar para vocês é na última cena. O filme Era Uma Vez na América conta a vida de jovens criados no bairro judeu em Nova York, na época dos gangsters, Al Capone e seus amigos. Estabelecido o momento, perfeito. Então vamos lá. O jovem conta a vida dos caras desde a infância até a vida adulta. Por isso que ele dura 4 horas, né? É quase uma odisseia dos gangsters. E no final do filme, depois de cumprir uma pena enorme, o cara sai da cadeia, né? E o filme contou a vida de 4 amigos, tá? E um dos amigos, depois de cumprir uma pena enorme, sai da cadeia e ele vai até a casa do seu melhor amigo. Dos 4, ele vai até a casa do seu melhor amigo, que é uma mansão gigantesca. Ao chegar lá, um serviçal leva ele pela porta dos fundos até um escritório. Ali do escritório ele consegue ver que está tendo uma festa gigantesca, nababesca. Nababesca é uma palavra boa de falar. Ele percebe que é o aniversário da filha do amigo. Ele vê que o amigo casou com a garota que era a namorada dele, que é uma mulher agora. Então o que aconteceu? O melhor amigo dele casou com o amor da vida dele, ficou com todo o dinheiro que eles tinham roubado, teve uma filha, e o que sobrou para ele? Ficar na cadeia com o bico fechado. Ou seja, o melhor amigo ferrou a vida dele, certo? Num determinado momento, chega no escritório o seu melhor amigo,
Então temos o presidiário, o ex-presidiário e seu melhor amigo, digamos assim, né, que ferrou a vida do ex-presidiário. E ali acontece uma conversa onde os dois colocam essa situação na mesa de uma forma muito pesada, né, e muito verdadeira para ambos, porque é um filme muito bom. Feito isso, o amigo gangster, né, vamos estabelecer o amigo gangster e o ex-presidiário, sai por uma porta lateral do escritório e vai para a rua. Passa-se uns segundos, o amigo está andando pela rua no seu bairro nobre, e atrás dele vem andando o ex-presidiário, né? Está estabelecida a tensão, está estabelecido que o amigo gangster, de certa forma, aceitou o seu destino, né? Ou seja, eu destruí a vida do meu amigo presidiário e agora eu aceito pagar por isso. O que vai acontecer? É quase que um duelo de faroeste às avessas. É engraçado isso. A cena que se estabelece ali, né? Porque eles não estão um frente para o outro, né? Um está caminhando e o outro vem atrás, mas de certa forma é um duelo de faroeste às avessas, de certa forma. Ao longe se vê um caminhão de lixo fazendo seu trabalho. E os dois andando assim, com uma distância razoável. E a tensão só cresce nesse momento. Aí o caminhão de lixo vem se aproximando lentamente. E é interessante que em muitos filmes de ação e tudo mais, o dinamismo é que dá a emoção. Aqui a emoção está no máximo e tudo acontece lentamente. Num determinado momento, o caminhão de lixo encobre a visão do amigo presidiário. O gangster olha para trás, vê o caminhão, só que logo que passa o caminhão, e a gente espera ver o ex-presidiário, e é um filme que não tem nada de espetacular, tá? Em momento algum. Então, o ex-presidiário não vai voar, não vai cair de uma árvore. É um filme baseado todo no real, né? Ele olha o caminhão passar e ele não vê mais o amigo, o ex-presidiário. O gangster olha e não vê mais o ex-presidiário. E nesse momento o caminhão passa e a câmera fecha no triturador do caminhão. Ou seja, o ex-presidiário resolveu não matar o gangster. O gangster vai ter que viver com a sua culpa pro resto da vida. É um final pesadíssimo. Porque, primeiro, tu passou 4 horas vivendo com aqueles caras, principalmente com aqueles dois. Aquele gangster, porque os dois eram gangster, mas aquele gangster ferrou com a vida daquele cara e o cara decidiu não acabar com a vida dele. É impressionante. Pra mim é impressionante. Pra mim é a morte que me marcou. E a forma que isso foi mostrado, pra mim, foi brilhante. É só uma câmera fechando no triturador de lixo do caminhão. Não tem sangue, não tem nada. E é isso. Essa é a minha morte no cinema. Quais vocês lembram? Quais mortes marcaram vocês?
eu quero saber. Eu quero que vocês me mandem, me contem. Só que lembrem, tudo isso é possível, por quê? Porque tivemos 4 horas de filme para estruturar e dar todo esse peso dramático para esse final. Então tu tem que construir isso. Isso é muito importante. É claro que talvez, eu contando assim, não sei se eu conseguir construir todo o peso desse final. Mas se tu for ver o filme com atenção, com certeza tu vai sentir o que eu senti, ou muito próximo. Continuando no nosso coquetel de ideias, agora eu quero trazer uma série, né, para a gente não ficar muito só nos filmes. E eu vou trazer uma série mais recente, né, porque daí vocês vão começar a me chamar de velho, só traz filme anos 80, anos 2000, né? Eu sou jovem, é que eu comecei a ver filme com 5 anos de idade, então é por isso, né? E eu tenho boa memória. Mas a série que eu vou trazer é Breaking Bad, que muita gente viu. E por que eu estou trazendo ela? Construção de personagem. Eu acho que a Breaking Bad dos últimos anos é uma das séries que mais nos trouxe personagens interessantes. Quem viu ela viu ela com cuidado, viu ela com tesão, com certeza vai lembrar e vai poder dizer de 2 a 3 personagens no mínimo, tá? Tanto que a série rendeu pelo menos uma outra série, se não rendeu mais, que é a Better Call Saul, né? Então, quais personagens que eu posso elencar aqui? Primeiro, o Saul Goodman, que é maravilhoso, é um personagem sensacional. Também a gente tem o Gustav Fring, o Hector Salamanca, o Tuco Salamanca, Deus do céu, aquele cara dava calafrios. Tem os gêmeos, aqueles gêmeos também eram bizarros, tá? Então, assim, muitos personagens passaram a ter destaque a partir dos papéis que fizeram na Breaking Bad, tá? E tem uma história muito interessante sobre o Giancarlo Esposito, que fez o Gustav Fring. O cara estava no fundo do poço, tá? O cara não conseguia papel nenhum, e isso é ele que diz, tá? E ele estava pronto, olha o absurdo e o pânico, tá? E a tristeza também, né? Mas o cara estava pronto para se matar para que a família vivesse do seguro dele. Olha que loucura. E aí ele consegue o papel no Breaking Bad. E a vida do cara muda totalmente. E o cara é um baita no ator, né? Então, assim, é impressionante como a vida é complicada, né? E como algumas escolhas que a gente faz, né, também são complicadas, né? Porque viver de arte, viver de música, viver não é fácil. E não basta ter talento. O cara, por pouco, não ficou pelo caminho. E não faltava talento para ele. Então, você que quer escrever, lembre disso. Persistência, é o que sempre falo. Tem que ter persistência. Ok? Então, como é que a gente faz para trabalhar a fundo grandes personagens, tá? Tu tem que absorver muita informação, colocar tudo na tua mente, misturar e logo tu vai estar criando os teus personagens, tá?
A não ser que tu já tenha um universo muito rico, né? Por exemplo, até o próprio Suassuna comenta isso. Ele, para fazer o João Grilo e o Chicó, ele se baseou em dois contos de cordel. Ele comenta isso. É interessante isso. Ele não copiou, ele se baseou, né? Eu trago uma outra referência, vou falar da música, né? Então, como é que tu começa a criar o teu estilo de tocar? Na bateria, por exemplo, eu estudei bateria e toco bateria. Então eu gostava do Stuart Copeland, que era o baterista do Police. Depois eu passei a gostar do baterista do Living Colour. Depois eu gostei de outro baterista. Ou seja, tu começa a imitar vários bateristas no início da tua carreira e depois tu encontra o teu estilo, que é uma mistura de vários. Isso que é interessante. E muito é assim. Muito é assim na pintura, muito é assim na música e muito vai ser assim também na literatura, tá? Então, tu tem que ter muita referência. Referência de bom gosto, tá? Outra coisa que é importante, que eu queria ressaltar ali no Breaking Bad, e que daí vai dar assunto para uma questão muito importante em narrativa, é o quê? Num determinado momento, começou a me incomodar a narrativa da série, por quê? Comecei a olhar e disse assim, calma aí. O argumento proposto pela série, que era a família, que resolveu o futuro da família, já foi resolvido. Esse cara não está preocupado mais com a família. O que está acontecendo? O roteirista está enchendo linguiça para ganhar mais dinheiro? O cara já ganhou dinheiro suficiente. E aí eu comecei a ficar meio que irritado com a série. Até que acontece a conversa do Walter com a sua esposa, ex-esposa na série, numa cozinha meio caidaça, assim, ele já estava separado há anos da mulher, numa cozinha meio caidaça. E aí ele diz assim, olha, eu não estou mais fazendo isso para a família. Eu gostei de ganhar dinheiro, eu gostei de ter poder. E é ali que o roteirista mostra que em momento algum ele perdeu a mão, que ele sabia para onde ele estava levando a série e que ele sabia que ele estava, digamos assim, nos enganando para chegar ali. Ou seja, é assim que funciona o bom roteirista ou o bom escritor. Ele leva o leitor, o espectador, a supor caminhos que não são exatamente onde ele quer chegar para te surpreender. Mas caminhos factíveis, correto? Mas ele te surpreende de forma que é interessante e de forma que tem uma base sólida, ou seja, ali naquele momento ele faz um discurso onde ele diz assim, olha, eu passei a minha vida inteira sendo capacho. E aí eu me dei conta que eu não era mais capacho e eu gostei disso. E ali ele faz um discurso que traz uma base sólida para ele tomar aquela atitude. Tu não pode ser pueril nessa mudança, nos surpreender. Se tu é pueril, o teu texto e teu filme é fraco. Tu tem que ter um grande motivo e uma base sólida para surpreender. E ali ele tem. Mas tudo isso é construído. E o que eu trago aqui? Eu trago uma coisa muito importante, que é bem diferente até da arte, tá? Que é o quê? O bom roteirista e o bom escritor não trabalha com um acaso para soluções de narrativa. Nunca.
Isso é coisa de escritor ruim, de roteirista fraco, tá? O acaso não está no cinema bom e no roteiro ou escritor ou texto bom, tá? Tudo que acontece é trabalhado, é construído. Se alguém escorregar numa casca de banana, a casca de banana está lá porque foi construído para isso, tá? Não existe mágica do cinema. Muitos diretores com que eu trabalhei, principalmente em comerciais, tá? Quando não tinha como eles resolver em termos de produção o que estava no roteiro, eles viam, ai, a mágica do cinema faz assim. Não, não tem mágica do cinema. Outro soluciona de forma correta ou não soluciona. Eu posso mudar o roteiro, mas se tu não consegue fazer isso na produção, eu vou mudar o roteiro. Não tem mágica do cinema. Tá? Tem que ter verossemelhança e tu tem que construir as coisas e nunca entregar ao acaso. O poder é teu, não do acaso. O acaso é coisa para fracos, tá? Que é diferente na arte. Duchamp tinha uma obra em que, eu não me lembro o nome da obra, é uma obra, parece que era um relógio, alguma coisa assim, mas era uma obra que tinha muito vidro, era grande e tinha muito vidro. E ele não considerava aquela obra acabada, apesar dela estar sendo participar de mostras em vários museus. E aí, num determinado momento, numa vez que ela foi transportada de um museu para o outro, ela foi quebrada, ela sofreu uma rachadura. E aí Duchamp disse assim, não, agora ela está acabada, por causa da rachadura. E aquilo gerou um movimento onde vários artistas passaram a colocar suas obras dentro de caixas, sem nenhuma proteção, para que o transporte e o acaso terminassem suas obras. Então uma coisa é artes plásticas, etc. Mas no cinema e na literatura não tem acaso, tem a mão do escritor e do roteirista. Lembrem-se disso, tá? Existe o acaso de outra forma, mas em termos de solução de narrativa, solução de problemas dos teus personagens, não. Tá? Porque enfraquece a tua narrativa. Tá? Então agora eu quero te passar um exercício. Tá? Um exercício para construção de personagens. Se por acaso tu quer começar a construir personagens de uma maneira mais rica, mais detalhada, o que tu pode fazer? Tu pode pegar filmes onde tu considera que tem vilões interessantes, personagens ricos, ver esse filme e detalhar esse personagem que tu escolheu no papel. Detalha todas as nuances desse personagem, desde físicas até psicológicas. Faz isso com 3, 5, 10 personagens. Logo, logo, tu vai começar a estar escrevendo personagens teus, que são uma mistura de todos esses. Ou seja, personagens novos, que nem o exemplo do baterista que eu dei. Mas faz esse exercício que vai ser muito rico para o teu trabalho de observação, de dedução sobre a construção do personagem. O escrever vai ser excelente para ti. E depois tu vai começar a construir personagens mais ricos. Pode ter certeza, tá? Fora isso, eu quero, lembrem, que vocês me mandem vilão, personagens e as mortes que mais marcaram vocês, seja no cinema ou na literatura. Não esqueçam. Conto com vocês no próximo Cine Oficina. Valeu!